fazer com honestidade aí a análise dos dois capítulos de uma forma muito ligeira, assim, em uma hora, né? E queria, por claro, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa de vocês aí, porque é muito legal ver gente interessada em estudar teoria do direito. Só isso que eu posso dizer. Acho muito, muito, muito legal mesmo, porque não é das disciplinas que anteriormente eram as mais pops, assim, né? Mas estão se tornando pops, vamos dizer, eu acho que em alguma medida, porque nós vivemos uma crise teórica e epistemológica no presente que nos exige repensar as bases do que está acontecendo, né? E isso você não vai encontrar em dogmática nenhuma. Dogmáticas vão discutir sempre se é a teoria A ou B ou a do meio, né? Da ubiquidade, enfim. É sempre isso, né? É a teoria do direito que volta para as questões mais originárias, vamos dizer assim, e nos permite dar esses passos atrás. Bom, deixa eu pegar aqui as coisas que eu separei. Separei um bando de livro, a gente podia conversar sobre várias coisas, eu trouxe algumas aqui, né? Primeiro, eu também queria agradecer pelo convite, porque vocês me fizeram reler o capítulo 3º da Teoria Pura, porque assim, né, a gente lê lá a Teoria Pura do Direito, eventualmente na graduação, e aí só realmente quem é cabeçudo, né, e vai lá e tá afim mesmo de estudar, depois no mestrado, aí você fala, não, agora eu tenho que passar por isso e ler mesmo, e depois você vai dando aula, você acaba se afastando um pouco do texto e vai se prendendo mais aos exemplos do que voltando ao texto. Então esse convite me permitiu voltar ao texto. E esse capítulo que vocês escolheram, o capítulo 3, Direito e Ciência, para que eu falasse, é um dos mais importantes e interessantes capítulos de toda a teoria pura do direito. E eu falo isso não porque é o que eu peguei, porque o quarto já não é tão assim, né? O quarto já é um pouquinho diferente sobre a estática jurídica. Tem coisas interessantes e tal, mas tem passagens ali que foram superadas, vamos dizer assim, do capítulo 4. Mas no capítulo 3º está o coração pulsante da teoria pura do direito, e é um dos mais importantes capítulos. O terceiro, eu diria que o quinto também é especialmente importante, porque é onde aparece a norma hipotética fundamental, né? E eu acho que para a teoria do direito contemporânea, o mais importante é o último capítulo, que é o Direito e Interpretação, o 8º capítulo, né? Mas para pensar a teoria do direito como um todo, o terceiro capítulo é muito bom porque ele é meio que uma aula de história da ciência, de filosofia da ciência, e uma tentativa que, aqui nós temos um exemplo, que é o de Kelsen, que ele busca dar resposta, ou tenta dar um desenho, um delineamento sobre como poderia ser, ou quais seriam as condições para o surgimento de uma ciência do direito, né? E esse capítulo é também muito interessante para nós, porque ali há uma história desse capítulo e o seu entrelaçamento com o Brasil. Esse capítulo tem uma relação com o Brasil. Parece que não imaginávamos isso, né? Mas eu vou contar um pouquinho sobre essa relação desse capítulo com o Brasil. Não que o Brasil foi causa desse capítulo, nada disso, mas esse capítulo, eu tenho essa forte impressão agora, ele estava sendo repensado e reorganizado da passagem da primeira para a segunda teoria pura do direito, numa época que coincide com a época em que Kelsen vem ao Brasil. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, eu vou explicar o porquê. E esse capítulo também é interessante, porque é ali onde Kelsen atira em vários campos. A gente está acostumado a olhar, porque chama a teoria pura do direito, achar que toda ela é um texto só sobre direito. Mas o capítulo 3º é um texto sobre filosofia da ciência, tem passagens de psicologia, de antropologia, de ciências naturais. Então, se você extrair excepcionalmente esse capítulo do Kelsen, você vê que é um capítulo que é quase um pupurri teórico, assim, vem um monte de referências e de discussões que é quase um capítulo sobre conhecimento, ele não tem nenhuma área muito específica. A gente sabe que é do direito porque ele, digamos, usa o direito a todo momento como referência para ir construindo a sua reflexão, mas ele acaba discutindo sobre o conhecimento como um todo. E para contar o que é a ciência do direito, e esse é o grande ponto, ele acaba contando o que é ciência como um todo para ele, naquele contexto dos anos 30, né? Mas esse capítulo também tem esse outro ponto. Esse é um capítulo
que ele começa a ser escrito muito antes da primeira edição da Teoria Pura do Direito também. E ele é terminado muito depois da publicação da primeira edição da Teoria Pura do Direito também. Ele é um dos capítulos mais mutáveis da Teoria Pura do Direito. Né? Vocês sabem, acho que já falaram isso nas aulas passadas, depois me falem, inclusive, quem que veio falar nas aulas, nos encontros passados, mas a Teoria Pura tem 2 edições bastante diversas, né? Aumentadas, acrescentadas e revisadas. A edição de 34, ela mal circulou no Brasil. Teve uma única tradução portuguesa, que foi importada pela editora Saraiva, à época, nem era exatamente esse nome da editora, e circulou aqui, era uma edição de 1938. Mas aí o que pegou mesmo, a grande teoria pura do direito é a edição de 1960, que nesse capítulo vai ter uma das principais modificações. Bom, vamos lá então. Esse capítulo 3º, pessoal, ele apresenta a infraestrutura mais bem acabada de como Kelsen vê a especificidade da ciência do direito. Eu vou repetir porque parece que eu falei pouca coisa, mas tem muita coisa nessa informação. Nesse capítulo, se apresenta a infraestrutura mais bem acabada, ou seja, aparecem os delineamentos mais gerais, aquilo que são as vigas que estruturam essa casa chamada Teoria Pura do Direito. A infraestrutura, então, mais bem acabada é ali que se apresenta, e é com essa infraestrutura que Kelsen constrói o argumento para a especificidade da ciência do direito. E aqui eu repito, é a especificidade da ciência do direito, e não do direito, mas da ciência do direito. Sob um certo aspecto, a definição de direito aparece um pouquinho antes. No capítulo 1 já temos um esboço de definição de direito. No capítulo 2 temos um esboço de definição do direito em contraposição com a moral. Mas no capítulo 3 não temos uma definição clara do que é direito. Nós temos muito mais um esforço de reflexão sobre o que é ciência do direito. O direito, inclusive, vai ser melhor definido no capítulo seguinte, que é o da estática, e depois da dinâmica, que é quando começa a teoria da norma kelseniana, vamos dizer assim, que não estava bem esboçada nesses termos, né? Mas é nesses 2 capítulos que ela se centra. Então, esse é um primeiro ponto importante. Esse é o capítulo que funda ou que explica o que é ciência do direito, e não o que é o direito. Ou seja, qual é a área de conhecimento que tem o direito como objeto, e não o objeto ele mesmo. Esse ponto é fundamental porque já mostra que esse é um capítulo em que Kelsen organiza o tabuleiro. Ele vai se acotovelando, vai espalhando a mesa e falando, aqui a gente vai agora construir um novo castelinho com umas bases mais sólidas, que será a ciência do direito. Para ser ciência, é preciso que haja alguns requisitos básicos. Muito bem. Eu separei, então, a partir dessa contextualização sobre o capítulo, 7 pontos principais desse capítulo, que eu queria conversar com vocês, e depois a gente abre para uma discussão. Primeiro ponto. O primeiro ponto se apresenta já, como sempre Kelsen faz, vocês já devem ter reparado isso. Os primeiros parágrafos dos capítulos de Kelsen são sempre parágrafos fundamentais. O primeiro parágrafo, a primeira seção, quer dizer, não o primeiro parágrafo, né? A primeira seção de cada um dos capítulos são seções gerais que organizam o terreno e apresentam o que será realmente discutido. Digamos que dá o gostinho, né? O primeiro capítulo é muito claramente isso, né? A primeira seção explica lá o que é a pureza, o que é a descrição, o que é o objeto e assim por diante. Nesse caso aqui, no terceiro capítulo, as normas jurídicas como objeto da ciência jurídica, Kelsen vai apresentar tanto o que é ciência jurídica, quanto afastar o que é ciência jurídica de uma série de outras concepções concorrentes naquela época. Eu sei que é chato, mas eu vou ler um trechinho aqui apenas para vocês. Ele diz:
Pelo que respeita à questão de saber se as relações interhumanas são objeto da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são constituídas através de normas jurídicas. Esse trechinho que está em meados do primeiro parágrafo, na verdade, afirmação menos evidente de que são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica. E a conduta humana só o é na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou consequência, ou, por outras palavras, na medida em que constitui conteúdo de normas jurídicas. Esse primeiro trecho, que parece uma coisa meio estranha, a gente fala, ué, ele está falando, então, que a ciência jurídica não estuda as condutas humanas, não estuda os hábitos humanos. A ciência jurídica estuda as normas jurídicas. Esse primeiro trecho já afasta, já é um trecho em que ele já, digamos, se coloca em contraposição a outras duas vertentes correntes daquela época sobre a teoria do direito. De um lado, a teoria egológica do direito, e do outro lado, a teoria marxista, vamos dizer assim, do direito. Só que o Kelsen, como sempre foi, ele não faz isso de uma forma exatamente explícita. Mas nesse caso, ele deixa um pouco mais explícito, porque na nota de rodapé, talvez vocês tenham notado isso, ele já abre exatamente dessa forma, né? Deixa eu pegar aqui a notinha. Ó, é esta a posição da teoria pura do direito em face da chamada teoria egológica do direito, que afirma ser o objeto da ciência jurídica constituído não pelas normas, mas pela conduta humana, e em face da teoria marxista, que considera o direito como um agregado das relações econômicas. Kelsen aqui, então, ele já no primeiro parágrafo, ele entrega muita coisa do que ele está fazendo. Ele está falando que ele não é nem marxista e nem da teoria egológica do direito. O que é essa questão da teoria egológica do direito? Aí vem o que eu falava da peculiaridade desse capítulo com o Brasil. Em 1949, Kelsen vem à América do Sul. E um dos grandes centros de pesquisa jurídica no fim do século XIX, início do século XX, aqui na América do Sul, era a Argentina. A Argentina, até hoje, é um centro de pesquisa em teoria do direito bastante relevante, né? O Churruón, Bulligan, enfim, tem muitos e muitos autores. E entre eles, talvez aquele que ficou mais famoso era Carlos Cóssio. Carlos Cóssio, que era uma espécie de, aqui eu estou sendo um pouco cruel, mas era uma espécie de Miguel Reale argentino, né? Porque eram mais ou menos da mesma época, com mais ou menos pavões parecidos, né? Tinha uma personalidade um pouco fluorescente, que gostava de aparecer, e entre outras questões, tinha um pouco dessas questões, e isso faz com que esse Cóssio desenvolva essa teoria egológica do direito, que não nos cabe discutir aqui, porque é uma questão bem longa, mas que a principal distinção é, enquanto Kelsen fala, é preciso estudar as normas jurídicas, ou seja, o objeto da ciência do direito é um objeto não empírico, é um objeto formal, é um objeto valorado. A teoria egológica do direito falava que o principal objeto de estudo eram as condutas humanas, algo que é muito mais empírico, observável. Aqui Kelsen, então, já está se separando de Cóssio, que é com quem ele debate em 1949 em Buenos Aires, há o famoso evento, o debate Cóssio-Kelsen, e que, em virtude desse debate, Kelsen, inclusive, identifica que Cóssio tentou utilizá-lo politicamente para benefícios políticos. O Cóssio era um cara muito político também. E publica uma edição do debate, sem autorização do Kelsen, que dava a entender, um pós-escrito, de que Kelsen teria se convertido à teoria egológica do direito. Isso era 1949. Kelsen já era um senhor que estava lá em Berkeley, né, já estava cansado da vida, estava trabalhando ainda com direito internacional,
e ele fica puto com isso, em outras palavras, né? E aí a gente nota esse ficar puto de um lorde como Kelsen nessa segunda edição, porque não tinha essa nota, nem essa descrição tão clara de separação entre a teoria dele com a teoria de Cossio. E mostra também um outro ponto, que é Kelsen, nessa mesma época, em 1949, nesse período, é o período do macartismo, talvez vocês se lembrem disso, nos Estados Unidos, um período de imenso anticomunismo. E Kelsen foi investigado como criptocomunista nos Estados Unidos por ter sido trabalhado com Karl Renner, importante austro-marxista, social-democrata austríaco, durante os anos 20, na confecção da Constituição Austríaca e depois como juiz da Corte Constitucional Austríaca, que ele desenvolveu. Né? Ele é investigado e Kelsen sempre foi um grande anticomunista, sempre escreveu contra o comunismo e contra o marxismo. Então, nesse primeiro parágrafo, ele tanto afasta os argentinos, quanto afasta também os comunistas, porque ele está falando com o público dele, nos Estados Unidos. Né? A edição dos anos 60 é muito reveladora, então, de aspectos pessoais de Kelsen naquele contexto. Bom, esse primeiro parágrafo também, ele é muito importante porque ele revela já uma característica muito forte que tem relação com o neocantismo, que é a grande vertente teórica a que Kelsen está afiliado. Tá? Existem muitas disputas para falar da onde veio a cabeça de Kelsen. E eu acho que não existe necessariamente uma resposta perfeita para isso. É possível se falar que Kelsen conviveu com Rudolf Carnap do positivismo lógico de Viena, mas que ele não seja exatamente uma pessoa que possa ser colocado como da escola vienense do positivismo lógico. É também provado que ele circulou em alguns dos seminários dos neocantianos em Baden ou em Marburgo, e de que ele era um leitor voraz de Ernest Cassirer, por exemplo, que é um dos grandes símbolos desse neocantismo. Mas também Kelsen, por exemplo, dialogava com pessoas como o von Mises, né, o teórico da escola austríaca de economia. Ele escrevia e publicava textos, por exemplo, na revista de Freud. Né? Ao mesmo tempo, ele era amigo de Max Adler, e não só amigo, como contribuiu para que ele entrasse na Universidade de Viena contra suas próprias convicções políticas. Ele era opositor politicamente de Adler, vamos dizer assim, mas lutou, vamos dizer, apoiou na parte da política interna da academia a entrada e mantinha uma relação muito respeitosa com esses autores marxistas. Então é muito difícil falar exatamente de onde veio Kelsen, mas nesse capítulo fica muito claro um filete da sua concepção epistemológica de ciência. Se da concepção epistemológica de ciência é possível se derivar concepções políticas, é algo que eu quero discutir com vocês hoje. Né? Mas o que é essa herança que está ali no primeiro capítulo, que é exatamente uma herança neocantiana? Quando ele diz assim, a ciência jurídica procura apreender o seu objeto juridicamente, isto é, do ponto de vista do direito. E por que isso é uma herança importante do neocantismo? Porque aprender o direito juridicamente, ou seja, construir uma abordagem que dê a especificidade do direito, significa, bem dentro de uma tradição que revive Kant, busca repensar o como é o pensar, criar uma ideia de que é preciso ter um lado do método sobre o real, sobre o fato, sobre o evento. Ou seja, que o neocantismo em Kelsen está sobretudo na seguinte postura. Para entender o que é o direito, eu preciso antes construir um método que me ajude a explicar, a decifrar e a especificar o direito frente ao mundo do tecido social, que é muito complexo, antagônico, contraditório. Eu preciso, portanto, fazer ciência aqui é construir uma metodologia,
e não observar um experimento, e não olhar um determinado ponto da realidade, mas é, acima de tudo, construir uma metodologia. Tá? Isso é uma herança neocantiana, vamos dizer assim. Então, fazer ciência do direito, para Kelsen, isso já aparece como uma parte dessa tradição, é desenvolver um método de apreensão jurídica dos fenômenos, um ponto de vista exclusivo, representando a realidade social com vistas a poder esclarecer tomadas de decisão. Em outras palavras, o que é mais fundamental para Kelsen, e que aparece nesse terceiro capítulo, é a indagação, que para ele, descobrir o que é o direito exige, antes de tudo, ter uma abordagem específica sobre o direito. E que, para se construir essa abordagem específica, é preciso desenvolver um método que tenha um objeto. E esse objeto são as normas, e não as condutas humanas. Nesse primeiro tópico, portanto, já fica bastante informação subentendida, vamos dizer assim. E esse é o grande problema da teoria pura do direito. Se você só lê a teoria pura do direito, você toma um choque, um susto, porque é um livro difícil, é um livro hermético, é um livro muito difícil de ser lido em português também, ou nas línguas latinas em geral. A tradução que vocês têm acesso é de um professor da Universidade de Coimbra, que é o Gabriel Moncada, que é um grande tradutor, enfim, é um personagem importante da cultura jurídica, é o grande tradutor da segunda edição. Mas tudo isso Caiu a internet? Que merda. Vejam lá a internet, faz favor. Ligou, Rafael? Ligue.
apreender este objeto? Como olhar para esse objeto? Como estudar esse objeto? Como observar esse objeto? Qual é o ponto de vista que eu devo assumir para olhar esse objeto? E aí a gente poderia dizer que ele desenvolve a distinção entre um olhar fotográfico contra um olhar cinematográfico do seu objeto. O que se quer dizer com isso? Kelsen diz assim, olha, você pode estudar o direito como se você tirasse uma foto. Nessa foto, que é um instantâneo, é o momento em que as coisas estão paradas, que estão em vigor, vai dizer Kelsen, você consegue identificar os contornos da teoria, os contornos do direito, as características dela, bem estavelmente, como se você na iconografia fosse notar qual foi a técnica que o pintor usou para fazer a orelha ou o cabelo daquela figura e assim por diante. Você pode ter esse olhar denso, vamos dizer assim, e estático sobre a fotografia, em que você extrai o sentido daquilo que está em vigor. Mas você pode também ter um olhar cinematográfico, vamos dizer assim, que é, em vez de você olhar aquilo que está estático, você tentar entender como a coisa foi se alterando. Você olhar para o movimento. E esse é o olhar dinâmico, diz Kelsen. Enquanto o olhar estático busca tirar uma foto das normas jurídicas e mostrar a sua estrutura, o olhar dinâmico busca ver como as normas jurídicas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Se a gente fosse brincar de biologia, é a distinção entre um olhar da citologia, que tira uma foto de uma célula e vê lá os microcomponentes que formam uma célula vegetal, para aquele cara que estuda ecologia, que está mais interessado em ver como que as plantas dialogam entre si, entram em contradição e se nascem, crescem e morrem, ou seja, o seu movimento. Kelsen identifica exatamente a mesma questão para a teoria do direito. E isso a gente sabe, como disse, ele vai explicar muito melhor no 4º e 5º capítulo. Mas, basicamente, enquanto o modelo estático está olhando para a estrutura da norma com relação a deveres, sanção, etc., e tem seus vários e vários debates sobre sanção em Kelsen, o modelo dinâmico está explicando o funcionamento do ordenamento jurídico, ou seja, aquilo em que o tempo pode passar, mas aquilo continua como uma operação, vamos dizer assim, autônoma, um sistema autônomo que não se prende ao conteúdo, à fotografia do momento, ele serve para qualquer momento, né? Então você tem esses dois pontos. Kelsen está olhando, digamos, ele estabelece um olhar metodológico para se analisar globalmente o fenômeno jurídico, seja no espaço, vamos dizer, de forma estática, quanto no tempo, do ponto de vista dinâmico ou do movimento do direito. Isso é fundamental porque essa incidência do espaço e do tempo na teoria do direito é o que faz com que o direito, a ciência do direito para Kelsen, seja uma ciência. Porque para ser ciência, deve-se verter sobre algo que está no espaço e no tempo, ou seja, que é controlável, que é possível de ser averiguado, que é possível de ter minimamente você saber onde está, quando está, de que maneira está, né? Então, esses dois abordagens que aparecem já inicialmente nesse capítulo mostram as vigas dessa ciência do direito que ele está desenvolvendo. E aí depois ele vai apresentar, digamos, os pontos mais relevantes desse capítulo, né? Ele fala assim, apresentado então ali quais são as vigas que estruturam as abordagens gerais da teoria do direito, eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre o assentamento, sobre a fundação, sobre o terreno, né? Para mostrar que as vigas não vão cair porque tem fundo, isso que eu estou conversando. E aí ele vai apresentar a famosa dualidade entre norma jurídica e proposição jurídica, que é o terceiro ponto. É um conceito fundamental essa distinção, né? Na medida em que contribui para separar metodologicamente a ciência do direito ele mesmo. O cientista do direito, como produto da sua reflexão, do seu ofício, da sua ciência, produz proposições jurídicas, mas não produz normas jurídicas. Quem produz norma jurídica é uma autoridade competente para tal, com os poderes para isso. É o juiz que produz a norma jurídica, é o Congresso que produz a norma jurídica, é o Poder Executivo que produz uma norma jurídica. Mas o cientista não tem esse poder. O cientista é incapaz de criar normas. Então, o ofício do cientista do direito não é o de criar
o direito, mas é o de descrever o direito. Da mesma forma que o ofício do botânico não é de plantar as plantas que ele está analisando, mas é de descrever as plantas que ele está analisando. O direito é um conjunto de normas. A ciência do direito tem como objeto o conjunto das normas jurídicas, o direito, portanto, e produz como resultado essas proposições. E o que são proposições jurídicas? São descrições de conteúdos prescritivos. E aqui a coisa começa a ficar complicada. E é por isso que Kelsen é difícil de entender, porque a linguagem aqui atua de uma forma meio labiríntica e misteriosa, e facilmente pode guiar a confusão. O que Kelsen está querendo dizer? Ele fala, olha, se você olhar para o objeto da ciência do direito, que são as normas jurídicas, a primeira coisa que você vai notar é que uma norma jurídica tem como sua característica fundamental o fato dela ser uma prescrição, dela ser um comando. Faça isso, não faça aquilo. Como é que eu faço uma ciência cuja função é descrever o seu objeto de um objeto cuja estrutura é prescritiva? Em outras palavras, se eu falo, faça isso para alguém, se eu mando alguém, se eu emito um comando, se eu realizo uma frase, se eu faço um enunciado no formato prescritivo, esse meu enunciado, ele é automaticamente avaliado por aquele que recebe esse enunciado como justo ou injusto, como lícito ou ilícito. Se eu falo para um de vocês, estou vendo aqui a Luísa, Luísa, é brincadeira, hein? Luísa, saia dessa aula. Você vai automaticamente escutar essa frase, vai tomar um susto e vai achar isso injusto, eventualmente ilícito, se eu estou realizando uma discriminação explícita. Mas você não consegue imaginar, eu não consigo você pensar que essa minha frase é verdadeira ou mentirosa. Não faz sentido você usar um critério de veracidade ou um critério de falsidade para avaliar uma prescrição. Uma prescrição, algo que você manda, que você impõe, só pode ser avaliado por uma perspectiva de justiça, injustiça, licitude e ilicitude, mas não veracidade e falsidade. A ciência, por sua vez, é a arte humana de descrever a realidade. E descrever a realidade significa produzir enunciados que sejam avaliáveis de uma forma verdadeira ou falsa, e não justa ou injusta. Não faz sentido eu falar para vocês que a meiose do jeito que é injusta, ou que a mitose do jeito que é justa, ou que morrer, por exemplo, é ilícito. Morrer todo mundo vai. Não é possível falar que morrer é ilícito. Matar alguém é ilícito. Mas morrer não é ilícito. Agora, se eu falar que ninguém morre, eu posso avaliar isso de uma forma verdadeira ou falsa. Então, quando Kelsen desenvolve aqui a ideia de proposição jurídica, o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós temos uma pegadinha no direito. E essa pegadinha é, nós precisamos criar um produto, que é a proposição jurídica, que é a reconstrução científica de uma norma, que, por sua vez, é uma descrição de uma prescrição. Esse é um ponto fundamental. A atitude do cientista do direito é descrever uma prescrição. É descrever um comando. É descrever, com atributos que podem ser controlados pelo argumento da veracidade ou da falsidade, um imperativo. Essa é a grande sacada. Por isso que Kelsen separa de forma muito rigorosa direito, repito, de ciência do direito. Porque o direito é a prescrição ela mesma, gerando efeitos na sociedade. A ciência do direito
é esse olhar descritivo sobre o mundo prescritivo, sobre o mundo das prescrições jurídicas, das normas. E aqui a gente tem um outro problema. Qual é esse outro problema? É que o que está rolando na Alemanha naquele contexto dos anos 20, 10, 20, 30, que são os períodos de formação, gestação das grandes ideias kelsenianas. Outras ele terá ainda pela frente, mas pelo menos para o que nos interessa aqui. É que no mundo alemão existe uma filosofia da ciência própria sendo discutida ali, no mundo de língua alemã. Enquanto a gente está acostumado, por exemplo, no mundo anglófono, existe a distinção entre hard science e soft sciences, né? A gente tem aqui, sei lá, humanas, exatas e biológicas, que é uma coisa que vem de uma tradição escolar, né? E que em alguma medida tem alguma relação com o mundo francês também. Na Alemanha era outra a matriz que estava estruturando as distinções básicas do sistema científico alemão, que inclusive é algo que aparece muito discutido no texto do Max Weber, que é outro grande referencial para Kelsen, Ciência e Política, as Duas Vocações. Né? Na primeira palestra desse texto, que é sobre a ciência, Weber fala longamente sobre o sistema de ciência alemão naquela época e como ele é diferente da América, por exemplo. Né? E naquele contexto específico em que Weber está falando e que Kelsen está pensando, o paradigma é entre duas compreensões diferentes de ciência, as ciências naturais e as ciências do espírito, como se dizia. A Naturwissenschaft e a Geistwissenschaft. Enquanto as ciências da natureza incluiriam uma pleiade de áreas do conhecimento, como a física, a química, a matemática e tantas outras possibilidades que a gente pode imaginar, né? A físico-química e assim por diante. As ciências do espírito, por sua vez, compreenderia as humanidades, mas também a filosofia, vamos dizer, a ética, passando pelo direito, pela política, entre outros campos. As ciências da natureza, naquele contexto específico austríaco, tinham como sua grande característica, ou sua grande estrutura básica, formular explicações. E o que quer dizer explicar uma coisa? Explicar, nas ciências da natureza, é mostrar como algo aconteceu e conseguir deduzir desse como algo aconteceu uma regra imutável, repetível e que pode gerar predição. Ou seja, você pode chegar a uma conclusão de que aquilo vai acontecer de novo antes mesmo que aquilo ocorra. Pensem no clima, pensem na física, pensem na química, trabalham com esse tipo de situação. Eu sei que se eu colocar ácido, o pH da água cai. E eu sei que se eu colocar base, o pH da água aumenta. Eu tenho um exercício de predição, isso não é futurologia. Isso é ciência. É um modelo teórico capaz de gerar predição. Mas as ciências do espírito, as Geistwissenschaft, não são assim. Essas ciências do espírito, elas não procuram formular explicações que podem ser descritas como verdadeiras ou falsas. Mas elas buscam formular compreensões. E o que é compreender? Um produto compreensivo, ou seja, um estudo compreensivo, significa entender com os pressupostos internos do próprio meio. O que se quer dizer com isso? As Geistwissenschaft não se interessam em querer gerar fenômenos que vão prever o que vai acontecer, mas ela quer entender como que os personagens inseridos em determinada comunidade atribuem sentido e valores ao que eles estão fazendo. Por mais que isso seja irrepetível. Ou seja, a ideia aqui não é produzir um conhecimento que sirva para guiar o futuro para todo sempre, mas é explicar o presente e o como o presente foi possível de ser chegado nessa situação.
E, sobretudo, em matérias ou em conhecimentos que não trabalham necessariamente ou exclusivamente com fatos, mas que envolvem também valores. Você deve, então, conseguir explicar o mundo dos valores e dos fatos também de forma objetiva e científica, sem querer que formular leis preditivas, mas formulando argumentos compreensivos. Ainda dentro do mundo das ciências do espírito, o Kelsen aponta que há duas distinções dentro desse mundo ainda, que poderiam ser as ciências sociais causais e as ciências sociais normativas, que por sua vez são diferentes. As ciências sociais causais seriam, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a etnologia e a história, em que o seu grande tentativa é explicar, por exemplo, na sociologia, como a sociedade se organiza, mostrando o funcionamento de causas e consequências. A etnologia, a mesma coisa, a história. Então, explica do ponto de vista dos sujeitos o sentido desses fenômenos sociais. O porquê que alguém chegou a essa conclusão, por que alguém tomou certa decisão, baseado em causas que geraram aquelas consequências, de um ponto de vista compreensivo de quem estaria naquela posição. Isso tem muito a ver também com o que está acontecendo sobre o pensamento histórico, na época, em que vai se fazer uma denúncia muito grande do anacronismo, do positivismo clássico, né? Ou seja, aquela ideia, nós não podemos olhar para a sociedade e ver o passado como uma versão diminuta de nós, uma versão atrasada de nós, mas a grande objeto do conhecimento é você entrar na cabeça daquela pessoa do passado e explicar o mundo com as palavras dela. Isso seria a grande habilidade, né? Algo parecido entra nessa ideia das Geistwissenschaft. Mas o direito não seria uma ciência social causal, seria uma ciência social normativa. Ética e ciência do direito seriam exemplos de ciências normais sociais normativas, desculpa, que compreendem de um ponto de vista objetivo os fenômenos sociais à luz das normas que funcionam como estándares de comparação. Ou seja, diferente da psicologia que quer entender o criminoso, por que ele cometeu o crime, procurando uma causa que gerou a consequência, o crime, a ciência do direito quer entender o porquê que aquele crime pode ser considerado crime com base em um standard considerado válido de comparação daquelas situações. Então, dentro do mundo das Geistwissenschaft, o direito, bem como a ética, teria ainda essa outra especificidade. E aí nós chegamos no quinto ponto, que é o núcleo do capítulo, que é o mais importante ponto do capítulo, que é onde ele vai longamente discutir o princípio da imputação, né? O que é imputar algo a alguém, gente? Se eu falo que esse livro foi roubado, eu estou imputando que isso foi roubado, eu estou imputando um fato a outra pessoa, a outro ser. Imputação, o princípio da imputação é um princípio que une dois fatos sem ser por meio do vínculo da causalidade. O que Kelsen está falando aqui é o seguinte: enquanto as ciências sociais causais, como a sociologia, a história, a etnologia, a psicologia, buscam as causas que geraram as consequências sociais que eles estudam, ao direito não cabe ficar procurando exatamente essa causa e consequência, porque isso o direito resolve. Porque o direito opera numa outra frequência. Ele não opera por ser normativo, por ser do dever ser. Ele não opera no âmbito da descrição, mas opera no âmbito da prescrição. Assim sendo, o eixo fundamental que regula a ciência do direito e a da ética também, é o princípio da imputação, que é o ato de vontade de unir dois fatos que são naturalisticamente separados. Como assim? Existe um fato naturalisticamente ligado
que pode ser exemplificado da seguinte forma. Quando eu dou um tiro numa pessoa, na cabeça de uma pessoa, esse tiro é a causa de uma consequência quase certa, que é a morte dessa pessoa. Essa causa é naturalisticamente ligada à consequência dessa morte. Mas não existe nenhum vínculo naturalístico que conecta a pessoa que atirou contra a cabeça da vítima a uma pena de prisão. Esse vínculo não é natural. Esse vínculo é cultural. Cultural. Portanto, aqui está uma das grandes características do positivismo de Kelsen, apesar de não parecer. Todo direito é atribuído pela vontade. Porque o princípio da imputação é integralmente criado pela vontade. É a junção de dois fatos atribuídos por um ato de vontade. E qual que é o grande paradigma que aparece no princípio da imputação? Como é que Kelsen reconhece que é correto ou que é verdadeiro dizer que uma pessoa que mata a outra vai para a cadeia? Porque existe uma norma, no mundo de várias que habitam o mundo, as normas de etiqueta, religiosas, da moral, etc. Mas entre esse mundaréu de normas, uma é diferente. Porque uma é válida, já que ela foi criada e posta por uma norma anterior e superior que lhe antecedeu. Ok. Façam a seguinte distinção, né? Se a gente fosse pedir para um físico narrar um homicídio e para um advogado penalista, criminalista, narrar um homicídio, nós vamos ter narrativas muito diferentes com relação à sua substância. O físico vai narrar muito mais a velocidade da bala, a força que ela entra e destrói o crânio, a resistência, o atrito que foi exercido contra a bala e a favor da bala, etc, etc, etc. Enquanto o advogado criminalista não está interessado em observar esses aspectos naturalísticos do assassinato. Seria até meio sádico se ele ficasse descrevendo num júri o percurso da bala nos seus mínimos detalhes, mostrando o como foi perfurando cada uma das áreas do cérebro que atingiu a área da respiração, depois do pensamento. Isso seria mal visto, inclusive. Porque o que cabe ao jurista, ao advogado criminalista, pegando aqui com mais ou menos com uma ideia de jurista, né, certo seria o professor de direito penal, o que interessa a ele é muito mais entender quais elos culturais estão juridicamente válidos, estão imputados nesse fato que pode também ser naturalisticamente descrito. Bom, eu já vi que eu estou extrapolando o tempo aqui, então eu vou dar uma rápida acelerada. Nesse capítulo tem pelo menos 1, 2, 3, 4 informações que são incríveis e muito importantes e que não são tão evidentes. Primeiro, nesse capítulo, Kelsen faz um recorte na sua teoria, o que entra em alguma contradição com o seu primeiro capítulo. No primeiro capítulo, Kelsen diz que a teoria pura do direito é uma teoria geral do direito, ou seja, que serviria para qualquer ordenamento jurídico, em qualquer época, qualquer ordenamento jurídico positivo. Mas é nesse capítulo também que ele diz que só há princípio da imputação em sociedades modernas. Em sociedades primitivas, que ele vai dizer, por exemplo, não existiria a imputação de uma forma refletida e não haveria uma ciência da imputação. O que leva a discutir, então, essa generalidade da teoria, o que faz com que o Mário Lozano mesmo já tenha dito em outra situação, que a teoria pura do direito, por mais que ela se pretenda geral, ela é uma teoria pura do direito para uma sociedade tendo como modelo uma sociedade europeia industrial baseada no liberalismo e na propriedade privada. Essa é a generalidade da teoria pura do direito. Dentro desse guarda-chuva, ela pode fluir por vários espaços, mas esse é mais ou menos o grande âmbito dela. Segunda questão muito interessante que tem aí é o diálogo dele sobre o animismo, que mostra o Kelsen antropólogo, né? O Kelsen tinha escrito um texto um pouco
Um pouco depois ele publica um livro, mas ele já tinha outros textos mais ou menos sobre isso antes, nos anos 20, que saiu em espanhol, apenas chamado Sociedade e Naturaleza, né? Em alemão é Vergeltung in Causalität, que é outro nome ainda, né? Em que ele discute muito Freud, Totem e Tabu, mas também antropologia. E ali ele faz uma separação, ausência de separação, ele fala basicamente que no mundo do animístico, né, não há uma separação entre causalidade e imputação. E se você pegar a antropologia mais contemporânea, por exemplo, Eduardo de Vieira de Castro e outros autores, eles vão falar que, sob certo aspecto, o xamanismo é exatamente a ciência de encontrar imputações em causalidades, o que é uma coisa bem interessante de se pensar. O que se quer dizer com isso, né? Para um xamã, enquanto para um cientista, a boa ciência é aquela que é feita de tal sorte que haja o mínimo de personalidade do autor no seu objeto, no seu conteúdo, no seu produto. Para o xamanismo, que é uma espécie de ciência dos índios, a boa ciência, o bom xamã, é aquele que consegue atribuir o máximo de subjetividade aos seus objetos, né? Ou seja, é aquele que busca, na verdade, as vontades ocultas nos objetos aparentes. Enquanto o bom cientista do mundo moderno é aquele que elimina essas vontades ocultas e falando que, na verdade, a realidade está muito mais presa a fatos não ocultos, mas repetíveis e transhistoricamente averiguáveis. Então, esse ponto é interessante de pensar o que Kelsen faria se ele lesse a antropologia contemporânea. Porque esse é um calcanhar de Aquiles da teoria de Kelsen, porque ele parte de uma certa concepção sobre o que é o ser humano e quais são as vontades mínimas que formam um ser humano, vamos dizer assim, que já não é tão bem sustentada na antropologia contemporânea. Mas isso é algo a se pensar para pesquisas futuras sobre antropologia e Kelsen, que eu sei que já existem algumas. Uma outra questão interessante é que Kelsen se mostra aqui, nesse ponto sobre o princípio da imputação, sobre os vários pontos do princípio da imputação. Kelsen faz uma pequena inversão nietzschiana. E isso é uma coisa curiosa. Kelsen não cita Nietzsche, mas ele tinha vários pontos em comum com Nietzsche. E o que é uma coisa muito curiosa. Isso aí não é uma invenção da minha cabeça, eu já conversei com isso várias pessoas, e inclusive nos Estados Unidos há um grande kelseniano que estuda Kelsen e Nietzsche, né? O que é uma coisa muito curiosa. O próprio, acho que o Stanley Poulson também escreve alguma coisa sobre Nietzsche, então existe alguma conexão. O Oswaldo de Acquoy Jr. já apontou isso. Por que ele faz? Porque Kelsen diz que o princípio da causalidade é filho do princípio da retribuição, e não o contrário. O que ele quer dizer é o seguinte: a forma como as ciências naturais tendem a buscar a explicação do mundo em causas e consequências, por exemplo, por que o dia nasceu? O dia nasceu como consequência de uma causa anterior, que é o fato da Terra girar em si mesmo. Por que esfriou, esquentou, mudou as estações? Isso são consequências de causas anteriores. Só que você sempre vai poder voltar causas atrás até você chegar na hipótese Big Bang, né? Em que você necessariamente estará preso a um momento fundacional de uma autoridade, porque não é extra-humano. E diz Kelsen, isso é exatamente o princípio da retribuição que você encontra numa sociedade primitiva. As ciências modernas, em alguma medida, diz Kelsen, apenas está repetindo de forma acrítica um princípio da causalidade, que é, no seu fundo, uma secularização de projetos teológicos. E por que Kelsen diz isso? Que aqui aí vem um outro ponto muito interessante que está oculto nesse capítulo também. Kelsen tinha um diálogo com a física alemã do início do século XX. Não nos esqueçamos que a física do início do século XX é a física de Einstein, de Niels Bohr e tantos outros, que está colocando em xeque o modelo padrão teórico newtoniano de física. E está justamente discutindo a ideia de causalidade e consequência e as bases ontológicas da ciência. E Kelsen está notando isso, com a teoria da relatividade e outras coisas aparecendo. E ele vê que, eventualmente, o direito vai passar por essa turbulência, ou melhor, vai se blindar dessa turbulência, porque ele já desenvolve a sua teoria
se blindando da necessidade de se prender a uma teoria causalista, como faziam as teorias do direito anteriores, por exemplo. Então, eu acho esse um ponto muito interessante. Nesse livro Vergeltung e Kausalität, Kelsen ele mostra que os físicos, em alguma medida, estão enredados numa tradição moderna de causalidade que não reconhece o seu débito com a tradição religiosa e metafísica. E por que eu falei que isso é nietzschiano? Porque Nietzsche faz exatamente a mesma coisa no livro Genealogia da Moral, na segunda dissertação, quando ele fala que a ideia de moral é fruto da dívida filha do direito romano. O que cria a ideia de culpa, se sentir culpado não é um ato natural, mas é filho, vai dizer Nietzsche, de uma dívida real, de dinheiro que você emprestou e não consegue pagar. E quando você vê, você fala, puta, não paguei ainda. Esse é um sentimento físico concretista, portanto, e não um elemento externo. Esse texto, esse exato ponto sobre o princípio da imputação, é apresentado no Brasil em 1949. E isso pega meio mal também, né? Muita gente não vai entender, sobretudo a parte do animismo, que vira até piada nos jornais da época, né? O direito animado, um humorista vai escrever no Correio da Manhã, por exemplo, reportando a palestra de Kelsen. E também porque, em alguma medida, ele era moderninho demais para uma sociedade que ainda estava presa a outras perspectivas teóricas. Por fim, para encerrar, a questão da liberdade aparece também nesse texto. E o que é, onde ele coloca a questão da liberdade dentro da ciência do direito? Qual é o espaço devido à liberdade sob um ponto de vista de uma ciência positiva do direito? E aí ele fala de uma forma interessante, né, que a liberdade é o fim de uma imputação social. Para Kelsen, a liberdade deve ser vista como um resultado averiguável e positivo do ordenamento jurídico, algo verificável empiricamente, na ação ou omissão que gere e justifica uma imputação, e não como um valor prévio, jusnaturalista com quem ele quer romper. O que faz dele uma figura muito interessante, que seria Kelsen uma espécie de positivista liberal, ou teria ele fundado um liberal positivismo? Né? Isso é algo interessante de se imaginar. Quais são as consequências da definição de liberdade de Kelsen dentro da teoria pura do direito? Por fim, o último ponto do capítulo, e aqui eu encerro, fala sobre uma série de críticas que ele faz à leitura social e jurídica feita, em geral, a partir de Marx. Né? Não só, mas ele também faz críticas ao realismo americano em determinado momento do capítulo, mas aqui ele faz uma crítica ao marxismo, né? Basicamente dizendo que a crítica marxista ao direito erra na determinação do objeto jurídico. Foge o problema dos marxistas, vai falar Kelsen. Aliás, ele se dedicou 2 livros para explicar a teoria do direito no marxismo, né? E quais são os problemas dela. Então, assim, o grande problema da teoria do direito marxista é que ela foge da discussão sobre as normas jurídicas e olha para elementos externos à norma. E aí ele dá até um exemplo, né? Ele fala assim, olha, aqui eu estou usando as minhas palavras, da mesma forma que o fisiologista que estuda as reações químicas que no cérebro produzem os sentimentos, não explica os sentimentos e não consegue traduzir em linguagem química a experiência dos sentimentos, a sociologia jurídica ou a teoria social marxista que olha para o direito procurando os processos paralelos de sua existência, como a economia, a política, etc., é incapaz de traduzir o funcionamento do próprio direito. Ou seja, o grande problema do marxismo, para Kelsen, era, de um ponto geral, que para ele era atrasado, cientificamente, era atrasado. Era uma mistura de um historicismo hegeliano com uma questão meio geral, assim, né? E tinha ainda o aspecto que ele não gostava, prático, político, né? E aqui, então, ele vai fazer essa crítica mais generalizada ao marxismo, falando que o problema do marxismo é que não enfrenta verdadeiramente o debate filosófico sobre qual é o objeto da ciência do direito. Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Ficou meio atrapalhado, porque são muitos pontos, e é a primeira vez que eu falo dele desse jeito, assim. Mas aqui eu fico aberto para a gente ir discutindo. Raul, por favor. Muito bom, professor.
Acho que agora dá pra ver se quem quiser mandar perguntas, quiser mandar no chat ou falar mesmo abrindo o microfone. Para começar, eu tenho uma pergunta, na verdade. É muito sobre a aplicação prática da teoria pura do direito, assim. Porque quando eu entrei na faculdade, eu comecei já no primeiro ano, a ouvir de Kelsen pra lá e pra cá, todo mundo falando dele o tempo inteiro. E no início eu tinha a impressão que era muito mais relacionado com a aplicação do direito, né? O juiz, ele entendendo as normas e colocando no caso concreto, assim como ele deveria fazer esse tipo de aplicação. Mas aos poucos você percebendo também a relevância dela para o estudo do direito, para a pesquisa no direito. O que justamente me incomoda, em certo grau, com o Kelsen, quando ele faz essa delimitação da ciência jurídica, ele vai, parece que esvaziando o direito. Né? Ele fala a história não faz parte, a ética não faz parte, o direito é basicamente só o que está positivado. E isso não dificulta, em certo grau, a realização de uma pesquisa do direito, porque, primeiro, que é uma pesquisa profundamente dogmática, assim, eu percebo. Né? Ele está afastando todos os conhecimentos propedêuticos. Mas, assim, como levar Kelsen em consideração para fazer uma pesquisa jurídica, assim, exatamente? Qual seria a aplicação dele na academia, na pesquisa a respeito do direito? Não seria uma pesquisa muito simplesmente descritiva da lei, muito pouco aprofundada em certo sentido? Raul, a sua pergunta, ela é interessante e mais do que interessante, ela é uma pergunta que eu acredito que ela é bastante comum. E ela é a famosa pergunta para que serve eventualmente isso, né? Ou qual que é o aspecto prático. E no outro ponto que é o que você puxa é como ser kelseniano hoje, talvez, ou como continuar pesquisando. Bom, é bem complicado porque dá para falar longamente. Eu poderia falar de um ponto de partida que eu acho, eu já conversei com outros amigos sobre isso, que Kelsen não escreve esse livro pensando no jurista do fórum. Acho que, honestamente, ele não está nem aí para o prático do direito nesse livro. O que ele quer mesmo é estabelecer uma ciência do direito. Ele quer estabelecer um método de estudo do direito. Agora, essa ciência do direito, obviamente, ela é descritiva do direito. O direito prático, ele passa, ou ele pode passar ao largo da ciência do direito. E para muitos esse é um dos calcanhares de Aquiles da teoria pura do direito, porque, em certo sentido, é o que abre muitas críticas ao Kelsen, em certo sentido, a partir de certas premissas, pressupostos gerais estabelecidos na teoria, qualquer direito mesmo consegue ser enquadrado no sistema ou na estrutura formal que Kelsen identifica. Inclusive o direito nazista, que é o que faz lá o Radbruch falar aquelas bobagens de que Kelsen, o positivismo teria legitimado o nazismo, blá, 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 que é tudo mentira, né? Então esse é um ponto. Como ser kelseniano hoje, Raul? Essa é a pergunta mais interessante. Bom, um dos grandes valores centrais de Kelsen é o relativismo, né? Por exemplo, em relação ao conteúdo do direito. Ele fala, tem que construir um direito que o conteúdo não seja fixo, porque se eu fizer isso, eu estou prendendo o direito à política, ou à economia, ou à historicidade, ou alguma coisa. Então, esse relativismo deve ser incluído na própria teoria pura do direito. Em outras palavras, me parece que a grande lição de Kelsen não é que nós leiamos a teoria pura do direito de uma forma estática, mas de uma forma dinâmica. Veja, é mais interessante pensar como Kelsen pensava do que pensar o que Kelsen pensava. Sobretudo no nosso presente, que é um presente que tragicamente mimetiza características históricas do presente dele, de polarizações políticas, de ascensões autoritárias, etc, etc. É nesse presente que Kelsen está fazendo a seguinte pergunta: como é que eu não deixo que o direito, que é uma ciência construída há mais de 2000 anos, desde os romanos, possa ser definido de forma pacífica e indiscutível por esse bando de nazista ou por esse bando de fascista que me expulsou aqui da Áustria? Como é que eu desenvolvo um conceito de direito que ele mesmo seja tão sólido, tão coerente e tão indisputável que até os nazistas tenham que concordar comigo? Ou seja, como é que eu enredo razão aonde há ausência de razão?
Então, a grande virtude kelseniana para nós hoje não é tanto replicar a teoria pura do direito no direito contemporâneo, porque aí ela me parece anacrônica. Nós não temos mais um direito tão monista como aquele imaginado nos anos 20 e 30, que o Estado é tão rigoroso e forte. A teoria pura do direito já não funciona para nós em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos. Ela não é pensada para a nossa sociedade, que é uma sociedade mais globalizada, com outras características econômicas, com outros tipos de relações, não só sociais, mas entre estados, e a partir de surgimento de uma série de figuras intermédias, que fazem, inclusive, alguns autores resgatarem ideias como pluralismo jurídico, né? Mas o que fica de Kelsen é o terceiro capítulo, em grande medida, que é como é que eu limpo o campo, apesar dessa bagunça toda, coloco as vigas principais e vou construindo um argumento, um direito, que consiga ser sólido o suficiente que até os meus inimigos tenham que concordar comigo. Como é que eu faço isso? E o que é mais interessante é que os inimigos, obviamente, não concordam com ele. Não concordam com ele, por exemplo, os fascistas, né? Os fascistas a primeira publicação da teoria pura do direito na Itália foi feita por uma revista fascista. E essa revista fascista publicou os primeiros artigos, não era Lineamento della Doutrina Pura del Diritto, ou seja, era o rascunho da teoria pura do direito, com o seguinte argumento, e o Lozano conta essa história. Discordamos integralmente da teoria de Hans Kelsen, mas para assegurar a força da teoria fascista do direito, é preciso rebatê-lo ponto a ponto. Então, conhecer a sua teoria é fundamental. Ou seja, os fascistas podiam não concordar, mas eles reconheciam em Kelsen o standard da ciência do direito. Isso aconteceu com Descartes na filosofia, isso aconteceu com Kant na filosofia, isso aconteceu com Bacon na ciência, isso aconteceu com Newton na ciência, isso aconteceu com Einstein na ciência. Ou seja, o Kelsen ele é importante porque ele reorganiza o paradigma científico do direito, sobretudo na civil law, né? Então, para ser kelseniano hoje, muito mais do que ficar falando sobre proposição jurídica e norma jurídica, que você ainda pode falar sobre isso, é ter esse conatus, essa vontade, esse apetite, esse movimento em direção ao conhecimento que assume a necessidade de produzir um conceito de direito que seja suficientemente rígido e indisputado para que nem a turma da fake news possa falar que você está sendo comunista porque você definiu o direito desse jeito. Deu para entender, Raul? Não sei se não me fiz claro. Rebata, por favor, porque é para isso que a gente está aqui. Não, claro. Entendi. Não sei se eu teria algo mais a acrescentar, na verdade. Eu também não sei se eu satisfiz com a sua pergunta, né? Mas, eu falei para vocês vários frentes kelsenianos de pesquisa. Kelsen, a antropologia e o animismo. Kelsen, as relações com Nietzsche e o quanto que isso entra em choque com a teoria em geral dele. O diálogo dele com os físicos, ou seja, Kelsen no âmbito da teoria da ciência. Então, assim, novos estudos kelsenianos estão por surgir, sem dúvida. Beleza. Tem umas perguntas no chat aqui também, professor. A Yara perguntou se pro Kelsen todo injusto é ilícito. Cadê? Não, Yara, para o Kelsen, ilicitude e injustiça são elementos metodologicamente separados. Você pode ter ilícitos justos, lícitos injustos, entre outras questões nesse sentido. Seria possível se falar desta forma, tá? Pergunta do César, não sei se já perdeu o contexto dela também. Eu acho que a Methodenstreit, né? Eu acho que isso é um debate que era mais da economia, César. Eu não tenho certeza, tá? Não conheço o termo, mas acho que ele devia estar falando com relação à separação entre ciências da natureza e ciências do espírito, né? Bom, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se quiser abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta pro professor. Vamos lá, Miguel. É sobre a crítica que o Kelsen faz ao marxismo, né? E também a crítica que
um certo ponto do marxismo ali, né, os que morreram principalmente, fazem ao positivismo do Kelsen, né, os que foram mortos, né, o Pachucanes e o Stuttgart. O Kelsen, me parece que ele faz uma crítica ao direito marxista sem levar em conta os pressupostos que o direito marxista leva como verdade, porque o direito para os marxistas, né, não é a mesma coisa que o Kelsen entende por direito, é uma concepção, uma definição completamente diferente. Então o direito está nas relações econômicas e sociais para os marxistas. Já para o Kelsen, o direito está na norma e nas relações entre as normas e tudo mais. O direito é a norma, basicamente. Então me parece que há essa circularidade no argumento dele de criticar os marxistas. Eles falam, vocês entendem o direito de forma errada, mas não entendem, e ele meio que de certa forma não critica diretamente os pressupostos do marxismo, ele critica a conclusão. Ele fala, vocês chegaram a uma conclusão errada, só que daí ele pressupõe que eles deveriam chegar à mesma conclusão que o Kelsen chegou, só que eles partiam de pressupostos diferentes. Então me parece que há uma circularidade no argumento dele. Não sei se você concorda com isso, poderia explicar melhor essa crítica e como que ele rebate isso? Eu acho que o Kelsen está certo a partir do ponto de partida dele. Porque dentro do conceito de ciência que está sendo desenvolvido no contexto dele, Miguel, ciência é a capacidade de, através de um método, você especificar um objeto. E a teoria marxista do direito é incapaz de especificar o direito dentro da sua teoria social, porque ele coloca o direito como um objeto acoplado a uma outra ordem de valores ou fatos sociais que são mais relevantes, como a economia. Então, não há ciência do direito no marxismo. Então, por isso que a crítica kelseniana é que o marxismo não tem objeto jurídico. A teoria do direito marxista não tem objeto. Dá para entender? O objeto real, ele pode colocar 1001 conversas e discussões e tal, mas o objeto real é a anatomia da sociedade burguesa e as relações de classe e os antagonismos entre modos de produção e forças produtivas, em que o direito é um penduricalho disso. Sendo um penduricalho disso, na verdade, o direito seria um subobjeto, um microobjeto, portanto, não deteria condições epistemológicas de se afirmar enquanto uma ciência autônoma. E essa é a grande disputa kelseniana. O direito é uma ciência autônoma. E como é que eu vou provar isso? Onde está a autonomia? A autonomia não é necessariamente no objeto ele mesmo, mas é no método que constrói o objeto. O objeto, o direito, você pode ler as normas, as leis, e você lê-las como um cientista político faria, como um crítico literário faria, como um historiador faria, como um sociólogo faria, e aí cada um desses personagens leria uma lei, prestando atenção, colocando acentuações tônicas nas frases ou no objeto de uma forma diferente, né? Ou seja, uma abordagem específica. A específica abordagem do direito é a abordagem que constrói o método que distingue as normas jurídicas e o direito em consequência, que nada mais é do que um conjunto de normas jurídicas, que tem uma ordem própria de organização, e que, portanto, é autônomo, é um objeto próprio. Então, acho que a crítica do Kelsen ela é mais radical, ela nem entra nessa circularidade, porque ela não abre espaço de discussão com o marxismo. Em outras palavras, ele quase está falando que vocês não são ciência. Na verdade, era isso que ele pensava. Vocês não são ciência séria, vocês são mistura de filosofia da história com uma certa teoria econômica. Mas não existe ciência aí. Dá para entender? Porque o teu objeto é muito amplo, o teu objeto é pouco reduzível, o teu objeto não pode ser avaliado em microcomposições da linguística para ser identificado como veracidade ou falsidade. O elemento da praxis imputa na teoria marxista uma indistinção entre política e epistemologia, que Kelsen se esforça a todo momento para fazê-lo. Agora, é claro, você pode pegar o Michel Levy, por exemplo, e falar que, não, Kelsen
é que está assumindo uma série de pressupostos burgueses e não está vendo a verdade verdadeira, bababá, bababá, babá. Como se resolve essa situação, né? Eu acho que nem precisa se resolver, porque a solução a essa situação necessariamente seria uma solução de censura. Então você cala a boca e só você fala, né? Então eu acho que o marxismo e a teoria do direito como uma ciência são incomensuráveis, ou são incompossíveis, ou seja, elas não podem conviver no mesmo espaço no mesmo tempo. Me parece isso, de um ponto de vista kelseniano, do positivismo jurídico. Tem mais algumas perguntas aqui no chat agora, professor. O Eduardo pergunta qual a relação entre Kelsen e hermenêutica e se tem alguma obra sobre o tema. Eduardo, esse é o capítulo 8º da Teoria Pura do Direito. Eu imagino que vocês vão ter uma longa reunião só sobre ele. E é um dos capítulos mais produtivos intelectualmente de Kelsen, apesar de ser o mais curto. Se não me engano, o mais curto capítulo da Teoria Pura. A grande sacada de Kelsen é que ele é um autor que parece ao mesmo tempo um quadradão, porque ele está tentando fazer ali uma ciência eminentemente jurídica, toda fechadinha e tal, organizadinha no meu pagode, sem me comunicar com os outros, etc, etc. Tem essa aparência, mas ao mesmo tempo ele está abrindo direito para a indeterminação da linguagem, para a indeterminação da escolha, e falando que no fundo, no limite, todo ato de interpretação é um ato de vontade do juiz. Então ele deixa uma porta aberta, na verdade, para o que viria a ser depois todas as discussões sobre que vão surgir daí, pragmatismo, filosofia da linguagem, enfim. É possível se dizer que a discussão sobre positivismo inclusivo, exclusivo, que se desenvolve depois de Kelsen, depois de Hart, tem algum tributo a essa postura dúbia que Kelsen tem com relação ao tema da hermenêutica. Ele apresenta, mas não resolve. Tá? Não sei se eu consigo te explicar. O Vitor aqui, né? Posso ir lendo, né, Raul? Acho que é mais fácil, né? Quando Kelsen separa o direito da moral, mas ao mesmo tempo afirma que tudo pode ser direito, não estaria ele entrando em uma contradição, de modo que, se tudo pode ser direito, também pode a moral? Mas as coisas podem ser em formas diferentes, Vitor. Eu acho que essa é a grande sacada. Às vezes você pode ter o conteúdo se misturando, mas você consegue ainda assim se esforçar para identificar a forma de um com o outro, né? Apples and oranges, se diria, né? Laranjas e maçãs, as duas são redondas, as duas são frutas, as duas são doces, as duas são um monte de coisa, mas ainda assim é possível se identificar elementos em que fazem com que elas não sejam necessariamente absorvidas uma pela outra, ou que se imiscuam uma na outra integralmente ao ponto de você não conseguir distinguir o direito da moral, né? O Gabriel, como poderíamos ler a jurisprudência e costumes como fontes do direito em Kelsen? Gabriel, ele fala um pouco disso depois. Bom, a jurisprudência, tudo isso, na verdade, para Kelsen só vai importar no momento em que vira norma jurídica. Ou seja, na norma que vira sentença judicial, na hora que vira ato administrativo, na hora que vira uma legislação. Se o costume está lá, azar o dele. Agora, se o juiz usa o costume para motivar a sua sentença e invoca a autoridade do costume para motivar a sua sentença, ele depende de como ele está fazendo isso. Se ele faz isso de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que prevê, no caso de ausência de norma, a possibilidade de invocar o costume, nesse caso específico, o juiz está legalmente, positivamente autorizado para fazê-lo, né? Então aqui a gente tem esse elemento, vamos dizer assim, importante, em que o costume ele entra no sistema jurídico a partir de uma porteira, que é a porteira da validade, que é estabelecida por uma norma superior e anterior que criou a possibilidade do juiz usar o costume. Tá? A jurisprudência é a mesma coisa, no fim das contas. Né? Não sei se alguém teria mais uma questão, né?
Eu espero que eu não tenha decepcionado a todos, É muito bom você. porque Então, é um dos capítulos mais complicados e se alguém ficou com dúvida, por favor, manda. A minha sugestão final, se eu pudesse dar algumas sugestões aí só para encerrar, é além de ler, obviamente, com atenção o terceiro capítulo da Teoria Pura do Direito, vale a pena vocês estudarem, aqui só por, enfim, para curiosidade, tem esse livrinho do Murray Leaf, Uma História da Antropologia. Peguem o capítulo sobre a antropologia positiva do início do século XX, em que ele vai falar de Ernest Cassirer e entre outros autores, e vai mostrar o diálogo oculto entre Kelsen e antropologia. Kelsen não é citado, mas ele claramente é o cara que estava lendo esses, né, que discutia no intervalo sobre esses caras, que lia esses estudos, e essas partes todas compõem o pensamento dele, ainda que não estejam escritas no texto, né? Eu tendo mais a olhar o Kelsen, e aí meu vício de historiador do direito, que eu sou mais historiador do direito que teórico do direito, né? Na verdade, eu não separo as duas coisas, isso seria uma outra conversa para um outro momento. Mas eu só consigo interpretar um personagem levando em conta tudo que aquele personagem sofreu de influxos e influências do seu contexto social. Isso não significa falar que ele é escravo, porque ele não é escravo do seu tempo, ele não é fruto irrefletido do seu tempo, mas ele é indubitavelmente uma escolha de caminho que o tempo permitiu. Né? Então tem algum elemento assim. Então eu gosto sempre de, além de ler o autor, ler quem estava no entorno daquele autor. E isso eu sei que é muito difícil. Porque é difícil você encontrar textos que expliquem o que é o neocantismo nos anos 10 e nos anos 20 de forma didática. É difícil você entender o que era o que foi o terremoto chamado Jelinek na Alemanha no início do século 20. É difícil entender qual foi o tamanho da influência de Max Weber no pensamento de Kelsen, porque isso é tudo esparso, né? É muito difícil. Eu ainda não conheço a obra que reduza, resolva e entregue, né? Talvez esteja aí, eu não conheça, mas é isso. Mas é isso, pessoal, antes de passar para o Raul fechar aí, 60, 70 anos, 50 anos depois que o Kelsen publicou a Teoria Pura do Direito, na sua opinião, você acha que essa concepção positivista, né, de que o direito é uma ciência, ela se fortaleceu ao longo do tempo ou ela se enfraqueceu? Na verdade, são quase 90 anos, né? Porque a primeira edição de 34, a segunda de 60. Essa segunda edição vai fazer 60 anos agora, e a anterior ainda tem mais 26 anos, né? Bom, se Kelsen, eu acho que apesar dos pesares, Kelsen é um personagem incontornável para se falar o que é direito até hoje. Incontornável. Da Coreia do Sul, em todo lugar que é civil law, se estuda Kelsen. De forma indireta, às vezes. De forma pouco sistemática, às vezes até sem citar o nome. Mas a formatação intelectual do estudante médio brasileiro que sai das faculdades de Direito é, digamos, arquitetada de forma muito perene, muito mal feita, infelizmente, mas nas grandes balizas kelsenianas que organizam o sistema jurídico e um ordenamento de normas superiores, inferiores e assim por diante. Então, me parece que Kelsen venceu na história, Miguel. Venceu. Sem dúvida. Ele é o autor mais influente de teoria do direito do século XX e continua sendo ainda no século XXI, apesar da forte influência de Dworkin, Hart, Alexi. Mas para nós, sobretudo latinos, né, de língua latina, Kelsen é incontornável. Ainda hoje. Ainda hoje. Ele é equivalente ao liberalismo na teoria política. Na medida em que todo mundo usa o liberalismo para apoiar, para criticar, para avançar ou para retroceder. Mas ele virou a bússola epistemológica do pensamento político. O positivismo normativista de Kelsen no mundo da civil law parece-me ser a bússola epistemológica do direito ainda hoje. O que a gente vê como pós-positivismo, neoconstitucionalismo, essas coisas todas,
veja só, são doutrinas, se você lê-las, fortemente embasadas numa leitura integralmente equivocada de Hans Kelsen, mas que não se furta em deixar nos primeiros capítulos longas críticas a Kelsen. Gostam, esses textos adoram falar mal de Kelsen no começo, né? Para justificar a superação do positivismo em nome do pós-positivismo ou do neoconstitucionalismo. Né? Então, Kelsen sempre apanha para eles poderem falar quem eles são. Ou seja, ele é a bússola para esses caras também. E para os positivistas é a bússola tanto naquilo que concorda quanto naquilo que precisa superar. Para os justnaturalistas é a bússola até hoje, né? Por isso que você vê, vira e mexe, sendo requentado uma série de críticas a Kelsen que tem a sua origem em autores justnaturalistas, como Radbruch, falando que Kelsen legitimou o nazismo, né? Ou como Jacques Maritain, a leitura mais tomista de mundo, né, que aí fala, entre outras coisas, sobre o problema do Estado ateu, ou da desvinculação entre política e valores. Né? Por isso que Kelsen, na primeira, olha só, no primeiro prefácio à Teoria Pura do Direito, que é a primeira edição, ele já fala, né? Tem que ver lá certinho a redação, depois vocês vejam aí, mas ele fala algo como: fui chamado de liberal, de comunista, de marxista, de fascista. Ou seja, se eu fui chamado de tudo, por todos e de formas opostas, é porque em alguma coisa eu acertei e incomodei todo mundo. Né? Então, eu acho que, assim, essa é a postura que se deve ter com Kelsen. Ser kelsenólogo, ou seja, estudar Kelsen, mas não ser kelsenólatra. Imaginar que a saída está em Kelsen. Kelsen é a nossa bússola. Para avançar, para recuar, para estabelecer, é um porto seguro da cultura jurídica, ainda hoje, me parece. Beleza, acho que eu vou encerrando aqui então. Não sei se alguém quer se manifestar mais.